Lá em 2019, quando tava todo mundo querendo comprar fundo imobiliário, todo mundo se estapeando por fundo imobiliário na bolsa, você ia montar uma carteira com um determinado valor e ela gerava X de renda mensal para você. E agora, e parece que fundo imobiliário virou patinho feio, com este mesmo X, a sua carteira de fundos imobiliários, a mesma, os mesmos fundos geram uma renda passiva muito maior para você ver que o momento é super especial para montar uma carteira que vai gerar dividendos todos os meses para você. Vem comigo. Simulei uma carteira simples de tudo. 4 fundos imobiliários. Os principais segmentos, aqueles que você precisa ter. E quais foram as regras para selecionar esses fundos imobiliários? Ricardo, você fez valuation, calculou o preço máximo de compra dos ativos e expectativa de dividendo? Não fiz nada disso. Eu simplesmente escolhi 4 fundos imobiliários que estão presentes na bolsa hoje, mas também estavam lá em 2019, de segmentos distintos. Então, os segmentos escolhidos foram shopping center, escritório, logística e papel. Então, regrinha, tinha que estar lá em 2019 na bolsa, tem que estar hoje também na bolsa o mesmo fundo. Fiz questão de pegar 4 gestoras diferentes. Por quê? Porque sempre tem aquele abençoado nos comentários que quando a gente cita um fundo imobiliário é porque a gente está querendo fazer propaganda para gestora A, gestora B. Então, como eu não estou aqui para fazer propaganda para gestora nenhuma, peguei cada um de uma gestora diferente. Fiz pesos iguais, o famoso equal weight, nome bonito para quem tem preguiça de fazer conta de alocação. Você divide tudo pelo peso igualzinho na carteira. Se são 4 fundos, 25% para cada um. Quais fundos foram esses que eu escolhi? Em shopping center, o escolhido foi XPML. Em escritório, JSRE. Na logística, HGLG. E em fundo de papel, Canip. Não prometi gestoras diferentes? XP, Safra, Pátria, Kinea. Este vídeo pode envelhecer mal? Pode, sabe Deus se lá daqui a X anos a gente tem alguma fusão aqui e misture, junte alguma coisa, mas hoje fato é que são 4 gestoras diferentes. Peguei o DeLorean de volta para o futuro e aterrissamos em 2019. Um investidor, uma investidora qualquer, começou o ano com 300 mil reais na sua mão e falou, vou colocar tudo em fundo imobiliário para eu ter uma renda passiva. Eu simulei, vocês estão vendo aqui na planilhinha, essa pessoa vai comprar os fundos que aqui citei, parcelas iguais, se são 300 mil reais, aproximadamente 75 mil reais para cada um. Ricardo, não tá certinho 75 mil, é porque não dá para comprar meia cota, né? Então eu fiz contas de cotas inteiras, tá bom? Determinamos quantidade de cotas que esta pessoa iria comprar. Com base num preço de cota. E que preço eu usei? Eu usei o preço médio de 2019. Ao preço médio de 2019, essa carteira hipotética geraria por mês R$ 1.582 por ano. 19 mil, grosso modo. É um dividend yield de 6,53%. ao ano. Característica importante aqui, estes fundos imobiliários nesta proporção me gerariam uma carteira cujo PVP seria 1,09, quase 10% de ágio. Qual é a mensagem aqui, turma? É que lá em 2019, todo mundo estava querendo fundo imobiliário, o fundo imobiliário era o queridinho, a turma estava aceitando pagar ágio de praticamente 10%, montava essa carteira com 300 mil reais, PL aqui, a gente partiu de 300 mil reais, de tal modo que ela ia receber 1.582 na média por mês, um dividend yield de 6,5% ao ano. Qual é o cenário macroeconômico lá de 2019? Taxa Selic abriu o ano em 6,5% e fechou o ano em 4,5% na bola, tá? Não foi canetada não, pressão do governo em cima do presidente do Banco Central, nada disso. O Brasil realmente tinha condições de praticar este patamar de taxa de juros. Abriu o ano em 6,5% ao ano, fechou em 4,5%. E olha, nem parece, né? O mesmo país que hoje está praticando 15% ao ano, com o Banco Central falando, olha, parei para ver se isso daqui é suficiente, mas se preciso for, subirei mais. Lá em 2019, 2025, quanta coisa mudou. Olhei para a taxa do título público referência. Qual título público utilizamos aqui? O Tesouro IPCA ou NTN-B, vencimento 2035. 3,80%, isso aqui é a média
taxa de 2019. Lá no final de 2019, essa taxa era mais próxima de 3% ao ano. Você imagina você comprar um Tesouro IPCA mais 3% ao ano? Pois é, tinha gente comprando lá em 2019. E era isso mesmo. Prêmio carteira. Que é isso, Ricardo? Prêmio carteira é simples. Você não tem o dividend yield aqui? 6,52? Vou até corrigir aqui, ó. Não é 6,52? Pois bem, a diferença dele para a taxa do título público referência é o prêmio. Então a gente tem 272 pontos ou 2,72% acima da taxa do título público referência, a nossa carteira de fundos imobiliários. Lembrando que é uma carteira absolutamente aleatória. Tem só aquelas regrinhas que eu coloquei para vocês no começo do vídeo. Então isso aqui não configura uma recomendação de investimento, não tem técnica nenhuma de análise aqui, tá certo? Foi só pra gente ter uma ideia de uma carteira com fundos que estavam lá em 2019, que eram líquidos, que pertenciam ao IFIX, que eram multiativos, que geravam rendimentos mensais e montamos aí com 300 mil reais. Embarcamos novamente no DeLorean e agora aterrissamos em 2025, no final do primeiro semestre. Agora, a pessoa novamente tem aqui os 300 mil para investir e ela vai replicar esta carteira. Tem que ser os mesmos fundos. Mas, deixa eu te contar uma coisa. O cenário agora é outro. O cenário macroeconômico, ele traz uma série de desafios. A taxa Selic, você lembra? Tinha começado em 6,5, terminou em 4,5. Agora ela começou o ano em 12,25 e encerrou o primeiro semestre, base deste material, em 15%. Olha a diferença. O nosso título público referência, que era a NTNB, ou Tesouro IPCA 2035, agora é a NTNB, ou Tesouro IPCA 2040. Ricardo, por que você mudou? Porque o tempo passa, né? A gente já está falando de um negócio que foi há 5 anos, um pouquinho mais, lá atrás. Então eu ajustei. Você ajusta pelo prazo médio do título. A gente pegou a 2040 agora, tá certo? E a taxa está 7,30. Vamos olhar a nossa carteira. A nossa carteira é exatamente a mesma. XPMOLs, JSRE, HGLG e Canip. Só que note que agora a gente tem mais cotas. O XPMOLs que eu tinha 668 cotas, eu tenho 720. Com o mesmo dinheiro, os mesmos 75 mil reais. Então eu consegui comprar mais cotas. O mesmo vale para JSRE, é quase o dobro JSRE, gente. 684 para 1.128. HGLG praticamente a mesma coisa, né? 476, 471, até 5 cotinhas a menos. E o Canip também mais cotas. 824 eram 657. Por quê? Eu estou utilizando a cotação do fechamento do semestre ali. É como se a pessoa tivesse ali os 300 mil naquele momento para montar a carteira. E agora ela conseguiu mais cotas. Olhando aí o rendimento deste fundo, né? Desta carteira, como é que eu aferi essa renda? Eu não peguei simplesmente o último dividendo que ele distribuiu, porque, poxa, é final de semestre, inclusive, você pode ter ali algum rendimento extraordinário, porque é fechamento de semestre, tem que respeitar a legislação. Então eu peguei a média dos últimos 12 meses. Então, na média dos últimos 12 meses, 720 cotas do XPMOLs gerariam por mês R$662. Fiz isso com cada um dos fundos. E sabe para quanto foi a renda mensal deste portfólio aqui? Vou até mudar a cor para ficar mais fácil da gente visualizar. Este portfólio passou a ter renda mensal de 2.479. É o mesmo portfólio partindo do mesmo patrimônio, 300 mil reais. São os mesmos fundos. Olha o que aconteceu com o meu dividendo. Meu dividendo cresceu. Cresceu quanto? Vamos fazer a continha juntos aqui? Ele chegou nisso, partindo disso, dividido por isso aqui, 57%. Então aqui a gente tem uma variação de 57%. Esse símbolo aqui é variação, tá, turma? Poxa, Ricardo, mas a gente tá falando que mais de 5 anos se passaram, né? Tem inflação no meio do caminho e inflação no Brasil não é brincadeira. Muito bem apontado, muito bem apontado. Vamos dar uma olhadinha quanto foi a inflação nesse período? Vem aqui comigo então, ó. Vamos no Google, calculadora do cidadão. É uma ferramenta que o Banco Central disponibiliza gratuita para correção de valores. Então você acessa a calculadora, vem aqui correção de valores. Aí você quer corrigir pelo IPCA. Lá de, vamos por dezembro de 19 para junho de 2025. Vou pôr um valor aqui hipotético, R$100. Corrigir pelo IPCA e inflação do período, tá aqui, turma, ó, 39%. Ou seja, este crescimento aqui que a renda gerada pela carteira tem frente àquilo que ela era capaz de gerar lá em 2019 é maior e é muito maior do que a inflação do período. Tá? Então não foi simplesmente correção monetária, não. A gente vive um momento em que os mesmos 300 mil reais lá de 2019
2019, que inclusive tem um poder de compra menor hoje. Eu poderia ter pego esses 300 mil reais e ter corrigido por inflação, nem fiz, tá? Eu geraria ainda mais renda aqui. Eles geraram uma renda superior ao que era gerado em 2019, em patamar maior do que a inflação acumulada no período. Logo, me parece muito claro que a gente atravessa um momento extremamente benéfico para a construção de renda passiva. E note, essa carteira aqui não tem técnica nenhuma para produção de uma alocação otimizada para melhorar ainda mais essa geração de renda. Isso a gente faz aqui na Finclass para os nossos assinantes. Faz os estudos, seleciona os fundos imobiliários, tenta montar aí times bem azeitados para geração de renda passiva consistente. Aqui a gente montou na aleatoriedade. Você imagine o potencial que você tem quando você tem uma carteira muito bem estruturada, criada por especialistas. Eu assino a seleção de fundos imobiliários, então eu faço essa seleção para os nossos assinantes aqui. Mas fato é que essa carteira, por si só, já mostra como o momento é especial. E note aqui, ó, você além disso, compra os fundos com desconto em relação à patrimonial. Esta mesma carteira aqui, mais uma vez selecionada a aleatoriedade, hoje tem desconto de 13% em relação à patrimonial. O prêmio que essa carteira tem em relação ao título público referência é de 3%. Nem parece tão maior assim em relação ao prêmio que você tinha lá em 2019, né? Mas, veja que interessante, só para você compreender o potencial de geração de valor que é possível extrair dos níveis de preço que os FIIs negociam hoje. Essa taxa da NTN-B aqui em 7,30%, ela é extremamente elevada e insustentável em prazos mais dilatados. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um primeiro exercício em que a gente não voltou ainda a ser aquele Brasil de 2019 com taxa de juros civilizada, inflação civilizada. Não. Só para você lembrar, o IPCA lá em 2019, ele rodava próximo a esses 3%, que é a meta de hoje, que a gente está acima do teto da meta, que é 5,5%. O que dirá a meta que é 3%. O IPCA de 2019 rodava próximo a esse patamar de 3%. Pois bem, a gente não vai ser esse Brasil de 2019, não. Vamos colocar aqui que essa taxa, a gente melhorou, fez minimamente a nossa lição de casa, e aí essas taxas se acalmaram, Selic vai voltar, vai recuar em algum ponto aí, mas a taxa da NTN-B, que é o que me interessa aqui, ela veio para 5,30%. O prêmio da carteira foi para 5%. É muito prêmio isso, gente. Não tem como esse prêmio ficar nesse patamar. E como é que você derruba esse prêmio? Tem duas formas. Ou você derruba a renda, não me parece verossímil, não me parece crível isso. Você está esperando o quê? Explosão de vacância? Explosão de inadimplência? A conta não fecha. Ou você valoriza a cota. E aí, nessa valorização de cota, você destrava ganho de capital e esse prêmio, obviamente, ele acaba sendo reduzido porque você recalcularia o dividend yield. Parece que o dividend yield recua, mas você tem o ganho de capital. A sua cota se valoriza. Isso indo para 5,30, que é um patamar elevado ainda. Ele não é absurdamente elevado quanto os 7,30 que temos agora, mas ele ainda é elevado. Agora, vamos sonhar um pouquinho? A gente voltou para o Brasil de juros civilizado. NTN-B média 3,80. Eu nem vou colocar os 3 do final de 2019, tá? Eu vou pôr a média de 2019, 3,80. O prêmio vai para cima de 6,5. É ainda mais potencial de compressão, que a gente chama compressão de cap. Essa cota se valorizando para este dividend yield e amassando e você destravando valor na valorização da cota. Mas voltando à renda passiva, que é o que eu quero que você pegue deste conteúdo como um momento especial para a construção de portfólio gerador de renda passiva, note, lá em 2019 todo mundo queria fundo imobiliário, com 300 mil montava essa carteira e tirava quase R$1.600 por mês. Agora, os mesmos 300 mil gerando praticamente R$2.500 por mês, quase o dobro, com os mesmos valores, tendo potencial de ganho de capital. Até porque, gente, vamos lá, vamos voltar para 2019, para onde iria essa taxa? Lembra, ela fechou o ano ali a 3, ou será que ela ia cair para 2,5? Já começa a ficar mais apertado, já começa a virar premissa heróica. Agora não, agora a gente entende, vamos lá, ó, 7,30 a gente está saindo, é absolutamente crível, é inclusive o curso normal, mais uma vez a gente fazendo minimamente a lição de casa, que isso venha para 6, 5,5, 5, se fizer uma boa lição de casa, 4. O momento é muito, muito positivo para você construir uma carteira de fundos imobiliários e olha, mais uma vez, a gente fez na aleatoriedade aqui. Conte para mim nos comentários, você tem algum desses fundos que a gente utilizou aqui no exemplo? Você estava investindo em fundos imobiliários lá em 2019? Me ajude a lembrar a turma o quão
era difícil você gerar renda passiva em maiores volumes financeiros porque os preços das cotas estavam mais altos. Então você tinha um dividend yield menor. E agora, com tudo mais facilitado, as pessoas parece que pararam de olhar para fundos imobiliários, não é bem assim. E lembrando que aqui a gente montou uma carteira na aleatoriedade. Se você quer ter a minha ajuda, a minha seleção de fundos imobiliários para ter a sua carteira gerando renda passiva em patamar maior ainda, você pode se juntar à Finclass, a nossa plataforma, onde você tem aulas com grandes nomes do mercado, Pedro Malan, Howard Marks, Paulo Guedes, enfim, só fera do mercado. Você tem a comunidade para poder tirar dúvida comigo, com os outros analistas. Os nossos moderadores tiram dúvidas. Você interage com os outros assinantes, fica sabendo das notícias de mercado, quando o fundo ou uma ação paga dividendo, por exemplo. As nossas carteiras recomendadas. Uma carteira focada na geração de patrimônio, uma carteira focada na geração de renda passiva. Conta com a minha seleção de fundos imobiliários nestas duas carteiras e uma condição super especial para você se tornar assinante. Link está na descrição. Lembrando, todo dia tem live para tirar dúvida com os analistas. Todas as quintas-feiras essa live é comigo e eu te espero na próxima live. Você já assinante Finclass para tirar as suas dúvidas de fundos imobiliários. Espero que você tenha visto como o momento é especial para criar a sua carteira geradora de renda passiva. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.